Minhas irmãs, meus irmãos, é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, colaborando na palestra virtual, por enquanto, mas se Deus quiser, logo, logo vamos reabrir. Então, nós vamos falar hoje sobre o capítulo 16 do Evangelho, o item 15, que trata da transmissão da riqueza. O fato de ser apenas depositário da fortuna que desfruta durante a vida não impede o homem de transmitir aos seus descendentes. E é natural que seja assim. A fortuna, bem orientada, ela faz parte do progresso na vida, o progresso material que facilita aqueles que sabem entender o progresso espiritual, se utilizarem bem esses recursos. E é natural a pessoa que trabalhou com afinco uma vida inteira, é claro que é natural que eles deixem para os seus herdeiros. O grande desafio nosso, o grande problema nosso, é o radicalismo. É como diz o ditado popular, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Porque o equilíbrio está no meio. O equilíbrio está no meio. E nós lutamos com uma motivação muito material, que é o apego. A pessoa que é apegada aos bens materiais, ele vai ter dificuldade no desapego. Aliás, tudo na vida que envolve apego, a pessoa, para desapegar, ela vai sofrer. Não há desapego sem sofrimento. E quando o apego é demais, então, o sofrimento é maior. Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, numa página que ele fala sobre a questão do dinheiro e o amor, ele aborda uma outra riqueza que nós temos e que nem sempre nos damos conta. Quantas coisas boas, quantas virtudes nós temos e que podemos amealhar e dispensar para os outros, sem que a gente perca. Porque a matemática divina é diferente da matemática dos homens. Para que a gente tenha mais, a gente precisa dividir, passar mais. Para que a gente seja amado, é preciso amar. Se nós amamos uma criatura e ela não nos ama, o problema é dela. Mas se nós somos amados e não amamos, aí o problema é nosso. Existe uma riqueza, né? Quer dizer, que levamos conosco para a pátria espiritual, fala Emmanuel. Diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos infelizes? Em que lugar surpreenderias frágil cobertor, tecido de apólices, para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras raras não deixa passar leve fio de ideação. E não existe nada pior do que nós crestarmos a esperança de alguém. E o Espiritismo, pela sua característica consoladora, por que Jesus teria chamado
o Espiritismo de O Consolador. Porque quem precisa de consolo é quem está desconsolado, quem está sofrendo. Então, a porta que nós não podemos esquecer, que deve se abrir para aqueles que batem nas portas das casas espíritas, é o abraço, é o consolo, é alimentar a esperança. Não existe nada pior do que nós cortarmos a esperança de alguém. Vou contar um caso muito figurativo, mas muito importante, significativo. Um amigo nosso, experiente, dirigente de uma casa espírita em São Paulo, no interior, certa feita entrou uma senhora com uma galinha na mão e falou assim, ingenuamente: eu preciso que vocês deem passe na minha galinha, porque eu ouvi falar que o passe aqui é curativo e a minha galinha é poedeira. Praticamente o meu sustento vem dos ovos que essa galinha põe. Eu não posso ficar sem ela. Então, vocês, por favor, deem um passe na galinha. Se fosse comigo, eu ia falar um discurso doutrinário, um sermão para a criatura, dizendo que aquilo não era lugar para essa providência. Mas o nosso amigo, olha só onde ele foi chegar, disse o seguinte para ela: a senhora veio no lugar certo. E chamou os médiuns, que ficaram olhando surpresos, deram um passe na senhora, claro, na galinha, e ele, na prece, colocou um contorno doutrinário, e ela saiu com os olhos brilhando de esperança. Olha aí, gente. Esperança foi uma entrega significativa que foi feita a ela. Porque esperança é saber esperar. O Chico, certa feita, porque quem ama não brota do seu coração, as suas atitudes são todas dentro do princípio do amor. O Chico ia para um determinado local na cidade, durante o dia, lá em Uberaba, e viu numa esquina uma bandinha com os meninos simples, vestidos pobremente, tocando, e viu um garoto triste, e o Chico olhava além da matéria, tocando chocalho. O Chico saiu do carro, foi lá, ajoelhou-se e perguntou ao menino: meu filho, qual é o nome do instrumento que você toca? Ele falou chocalho, sem olhar para o Chico. E aí o Chico respondeu: esse é o instrumento que eu mais gosto, porque chocalho rima com trabalho. E o menino deu um sorriso e, naturalmente, já ficou, aquele dia já foi mais alegre para ele. No livro Fonte Viva, Emmanuel nos fala sobre tesouros. Jesus alertou que deveríamos juntar tesouros no céu. Está nas anotações de Mateus, no capítulo 6, versículo 20. A fama, o poder, a riqueza na terra representam posses efêmeras, porque ninguém leva para o lado de lá. Como diziam os meus avós, a mortalha não tem bolso. E Emmanuel também vai além, porque muita gente
acha que a beleza física, que o poder temporário, que a propriedade que passageira e a fortuna moedada podem ser, diz Emmanuel, simples atributo da máscara humana que o tempo transforma, infatigável. Amealhemos, diz o benfeitor, bondade e cultura, compreensão e simpatia. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus. Eu vou contar uma passagem para que a gente tenha uma consciência do peso do apego aos bens materiais. No livro Instruções Psicofônicas, um espírito que se assinou F. Ele deu um depoimento. Ele fora um banqueiro, um grande banqueiro nas terras de Minas Gerais. Então, ele conta no seu depoimento que, desencarnado, trazia a minha mente obcecada pelas visões de ouro. Reconheci-me rodeado, olha só, gente, de grandes caixas fortes. Apavorado, ele saiu, quando ele conseguiu sair do cemitério, desprendeu o corpo o espírito do corpo, o tempo que demorou nós não sabemos, e ele foi levado à reunião várias vezes para ser tratado, ele tinha visões desequilibradas. Nessa última visão, já com algum domínio da situação, da consciência, é que ele deu esse depoimento importante para nós. Apavorado, tomei um bonde, foi naquela época, né, do bonde, que passava. E com espanto, notei que as pessoas não me respondiam ao que eu perguntava. Estavam frias, sérias, olhando para frente. E todas vestiam, as suas vestimentas eram de ouro, douradas. E ele observou, disse ele, observei que o bonde era todo talhado em ouro. Olha só, gente, a mente dele. Os circunstantes vestiam trajes douradas. O ouro me cercava por todos os lados. Ele, então, depois de muitas lutas, conseguiu chegar ao seu antigo lar. Entrou e, ainda muito envolvido na situação material, ele sentiu vontade de beber água. Quando ele abriu a torneira, saiu um líquido. A torneira jorrava ouro, ouro puro. Sobre tudo que ele pegava, ele tentou pegar uma comida e, quando ele observou, estava com um talão de cheque na mão. Depois de algum tempo, quando ele foi, então, amparado pelos benfeitores espirituais, o seu primeiro trabalho na caridade, no mundo espiritual, ele postou-se numa agência bancária, ao lado do caixa, e as pessoas que chegavam, ele suplicava, ele dava uma sugestão que comprassem alguma coisa em nome da caridade para distribuir com os pobres. Olhem só, minha gente, somente depois de 1.000 pessoas, depois de dar a sugestão a mais de 1.000 depositantes,
E todos eles, disse ele, tenho visto apenas ouvidos de mármore, cabeças de pedra e corações de gelo. Até que abeirou-se de mim um homem que guardava suas economias. Pude dar-lhe um pensamento, oferecer um cobertor a uma viúva pobre. Olha a alegria imensa desse homem, desse espírito. O homem acatou a sua sugestão. Foi na loja e ele junto comprou um cobertor e ele mesmo, na minha companhia, entregou essa de esmola de agasalho a uma viúva pobre. Olha o efeito da caridade, que nós podemos refletir sobre ela nos nossos pequeninos gestos aqui, que todos os gestos são marcados, por menores que sejam, porque a gente sabe que primeiro Deus julga a intenção, depois o ato em si. Então, pela primeira vez, disse o nosso personagem, depois da morte, uma nova alegria brotou de minha alma, porque ele deu. Eu abro um parênteses para dizer uma poesia que começa assim: dá de ti o quanto puderes, o talento, a energia, o coração. Dá de ti para os homens e as mulheres o que as árvores dão e as fontes dão. Dá de ti o sapato que não queres, ou a capa que não usas no verão. Dá de ti, do que fores e tiveres, o talento, a energia, o coração. Darás sem refletir, sem ser notado, de modo que a ninguém deva dinheiro ou gratidão. E notarás um dia que viveste fazendo economia de talento, energia e coração. Então, gente, ele deu e começou a sentir uma nova alegria. Via de regra, ainda Emmanuel, num outro livro, Segue-me, quando ele fala de ricos e riquezas, habituamos-nos a considerar a riqueza exclusivamente como sendo os chamados bens móveis. Riqueza, porém, é todo o valor que consiga atender às necessidades humanas. A abastança pode estar nisso ou naquilo. Há rico de todas as condições. E Emmanuel fala, né? Quantas bênçãos nós recebemos, riquezas, nesta encarnação, que nem sempre nos damos conta. Há pessoas que são ricos de saúde, passam uma existência inteira sem nenhum problema, sem nenhuma doença, sem tomar um comprimido praticamente. Talvez só nos últimos e derradeiros anos da vida que teve uma ou aquela doença. São ricos da saúde. Há pessoas que são ricos intelectuais, que vivem encarcerados nas suas bibliotecas, amealhando conhecimento, conhecimento, conhecimento. E são incapazes de ofertar esse conhecimento a uma pessoa, de dar uma aula a um afilhado, a um neto, a um amigo. E de tanto conhecimento que tem, não distribuem esse conhecimento. Existem pessoas que têm o tesouro da fé, porque é um tesouro. É como a gente costuma dizer, tem muita gente que não tem fé na fé, porque a fé é uma virtude muito grande que Deus colocou ao nosso dispor. Olha quantos tesouros nós temos. O primeiro é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio.
Deus nos concedeu o livre-arbítrio para que a gente tenha o mérito das escolhas. E Deus não tem pressa. Quanto tempo nós demorarmos nas nossas escolhas, Deus espera. Porque o princípio central da lei de Deus é a evolução. Todos nós vamos evoluir. Todos nós, um dia, seremos espíritos puros. Então, nós temos a riqueza do tempo a nosso favor. Nós temos a riqueza do sorriso. Nós temos a riqueza da simpatia. Nós temos a riqueza dos pequeninos favores que nós podemos prestar. Eu vou contar um fato que aconteceu pequenino comigo outro dia, não para que eu tente demonstrar uma virtude que eu não tenho, mas antes dessa pandemia eu estava num ônibus e quando eu saltei do ônibus, eu notei que uma senhora estava com dificuldade para saltar do ônibus. Eu prontamente ajudei-a, segurando no seu braço, e ela, quando desceu, ela, obrigado, meu filho, eu tenho muita dificuldade para saltar do ônibus. E eu senti ao ponto que eu queria chegar, eu senti uma vibração tão boa, que me causou tanta alegria, tanta satisfação, tanto bem-estar, que ela passou para mim, porque era uma senhora de boas vibrações, com toda certeza. Uma senhora, uma pessoa de bem. Então, vamos pensar o seguinte, vamos para a contabilidade agora. Se nós dermos um sorriso todo dia, se nós tivermos um gesto de simpatia diariamente, por exemplo, para aquelas pessoas que não simpatizam tanto conosco, por aqueles companheiros de trabalho, é uma caridade moral riquíssima, importantíssima, com aqueles companheiros que não simpatizam conosco no trabalho, muitas vezes, que nos criticam sempre. Se nós tivermos um gesto de simpatia, que é uma caridade, e se repetirmos esses gestos, o sorriso, a simpatia, o silêncio quando a conversa for negativa, em 365 dias, gente, e continuarmos fazendo isso, só a contabilidade divina vai catalogar e gravar em nossa ficha esses gestos, esses pequeninos e importantíssimos gestos na riqueza do banco da caridade. Tem criaturas que, para elas, a palavra mais importante é o não. Ah, não sei se eu posso. E o não é terrível. O não é uma das piores palavras que a gente pode utilizar como ferramenta de conversação, de convívio. Ah, não sei se eu faço, não sei se vai dar, não sei se tenho tempo, não sei se vou aprender. Vamos tirar o não, gente. Vamos tirar o não e repetir quantas vezes for preciso. Eu vou tentar. Eu não fiz agora, mas eu vou tentar. Vocês já repensaram no tesouro da vida? É um dom que Deus nos concedeu. Será que nós agradecemos todos os dias estarmos vivos no corpo? Emmanuel nos fala que é importante, ao despertarmos, nós despertarmos com alegria, como se fosse o primeiro dia na vida, e depois com a responsabilidade
como se fosse o último dia. Perguntaram ao filósofo, se não me engano, não me lembro, Voltaire, não me lembro qual foi o filósofo. Aliás, a Francisco de Assis, perdoe-me, Francisco de Assis. Ele estava regando um jardim e uma pessoa perguntou a ele: se o senhor soubesse que daqui a 1 hora iria morrer, o que o senhor faria a partir de agora? Eu? Respondeu ele. Eu continuaria regando o jardim. Esse é o grande lance, o grande desafio. Não existe impossibilidade para quem quer fazer alguma coisa boa na vida. Até aqueles mesmos que estão presos no leito podem fazer grandes coisas. Nós podemos orar pelo próximo. Nós podemos anotar nomes. É um exercício, é um trabalho gratificante. Nós podemos anotar nomes de amigos, de pessoas conhecidas, doentes, com problemas sérios, e orar por aquelas pessoas. Podemos colocar num caderno e diariamente colocando o nome dessas pessoas, já que não podemos ir ao centro, onde se coloca os nomes para irradiação, para oração, nós podemos fazer isso em casa. Olha, o tesouro que nós estamos amealhando. E no Velho Testamento, falando sobre a vida, que é um grande tesouro ao nosso dispor. No Velho Testamento, os profetas escreveram 64 vezes sobre a vida. E no Novo Testamento está lá registrado 116 vezes. E Jesus glorificou a vida. Vim para que tenhas vida, e vida abundante. E por ser o Senhor e quer o melhor para nós, disse Emmanuel, há quem atravesse o estágio físico fazendo rodízios entre ocupações sem proveito para se atordoar, esquecer, desafogar-se. Nossa vida tem o valor da nossa técnica de viver. E o Espiritismo, gente, é uma técnica. Não existe melhor técnica para viver do que a doutrina espírita oferece. Não é que sejamos virtuosos, não. Ao contrário, nós somos muito ainda devedores. Por isso, a misericórdia divina permitiu que antes dessa encarnação, os benfeitores preparassem a melhor encarnação para nós. Gente, a nossa encarnação atual é melhor do que a anterior. Podem ter certeza disso. E principalmente não, mas sendo espírita, não tem nenhuma dúvida. Tudo, a família que nós vamos viver, ninguém nasceu no lar errado, ninguém nasceu no corpo errado, ninguém nasceu no país, na cidade errada, não. Eu uma vez atendi uma senhora no atendimento fraterno, porque a nossa instituição, vocês sabem, a maioria, é em Jacarepaguá, Casa Espírita Eurípides Bassanufo. E a senhora entrou, ela estava com um vestido preto, sem pintura, sem nenhum adereço, brinco, nada. Eu pensei, ela deve ter perdido alguém da sua família desencarnou. Então ela me disse, senhor, eu tenho depressão há 15 anos.
Eu fiquei pensando, 15 anos? Deve ser um problemão. O que a senhora tem conta? E ela então me falou: eu moro em Jacarepaguá há 15 anos e odeio Jacarepaguá. Gente, e eu que amo Jacarepaguá, como é que ia ficar? Aí eu tentei, né, trazê-la, motivá-la para o dia atual, porque o grande problema de muitas pessoas depressivas, ansiosas, tristes, magoadas, é que elas se fixam naquele problema. Outro dia chegou um conhecido lá no centro, há 60 anos, com 60 anos de idade. Eu sofro muito. A minha vida foi um sofrimento inteiro. Por quê? Eu perguntei. Porque minha mãe não gostava de mim. E a pessoa fica presa àquele problema, não procura ver, abrir uma outra janela, tentar alguma coisa. E depois de certa altura de aprendizado, na técnica de viver, a alma deve reconhecer que a vida não pode ser consumida simplesmente, levada de roldão, através de processos empíricos, sem previsões e sem planos. Eu já falei isso uma vez e vou repetir. Neio Lúcio, aquele benfeitor, que tem alguns livros através da psicografia do Chico, ele falou no livro Deus Conosco que ele encontrou conhecidos seus desencarnados há 3.000, 4.000 anos, vivendo na mesma posição moral, sem terem adquirido 1 milímetro de melhoria no campo moral. Estavam cristalizados, paralisados na posição moral. São mortos-vivos. Aliás, são vivos mortos. Vivos na carne, que são mortos. Porque existem mortos do corpo que são muito vivos do lado de lá, como existe vivos do lado de lá que são verdadeiros mortos. É uma sequência, porque a cada um segundo as suas obras. Vim para que tenhas vida em abundância, foram as palavras de Jesus. Existem pessoas com extremado medo de viver, já repararam isso? Eles têm medo de tudo. E Emmanuel, sempre Emmanuel, nos diz: na vida eles têm medo da morte, e na morte têm medo da vida. A morte, minha gente, não erra o endereço. Ela vem no momento certo. Se nós não abreviarmos a sua vinda através da porta falsa do suicídio. Então, existia um fazendeiro para despertar aqueles que estão com sono, ouvindo essas mal alinhavadas ideias. Estava o fazendeiro com a sua mulher na varanda da fazenda, do prédio da fazenda, quando viu a morte chegar. Eu vim levar o senhor, a morte disse para o fazendeiro. E a mulher dele, muito emocionada, chorosa, fez um discurso de joelhos, clamando a morte, que o deixasse viver mais um pouco, que ela precisava dele, que tinham coisas importantíssimas a fazer ainda, que ela tivesse a caridade de não levá-lo. E a morte ouviu e disse: olha, a senhora me convenceu, eu estou até emocionada. Eu volto amanhã para ver o que eu vou fazer. Qual é a providência que eu vou tomar? E quando a morte saiu, ela, a mulher muito animada, olhou para o caseiro
da fazenda que estava no pátio, com as roupas simples, até um pouco sujas, rasgadas na bainha, e teve uma ideia. Fulano, você vai vestir a roupa, falou para o marido dele, vamos colocá-lo ele aqui na varanda e você vai ficar no lugar dele, lá no pátio, para a gente enganar a morte. A morte veio no dia seguinte e olhou para a senhora e falou assim: olha, a senhora me convenceu. Eu não vou levar o seu marido, eu vou levar aquele que está ali no pátio sentado. E a morte levou, então, o marido dela. No entendimento de Emmanuel, falando sobre a tristeza, porque tem gente que anula a riqueza da alegria sendo sistematicamente triste. A gente vai ficar triste um dia? Vai. Um acontecimento, a perda de um ente querido, é natural. A gente vai ficar magoado um dia? Vai. Se formos magoados, ofendidos por alguém, é natural. Mas o que não é melhor, o que não é legal, é a gente ficar triste, ficar magoado sistematicamente. Então, Emmanuel fala das duas tristezas. A tristeza construtiva, que é aquela que nos impulsiona para a vida superior, encaminhando-nos para o trabalho que da melhoria íntima perante a sede de ascensão espiritual. Puxa vida, eu estou triste porque eu não devia ter respondido daquele jeito para o fulano. Eu devia ter dado atenção a ele, mas eu vou melhorar. Essa é a tristeza construtiva. Agora vamos ver a tristeza destrutiva, que se traja de luto por dentro do coração todos os dias, diz Emmanuel, espalhando desânimo e pessimismo onde passa. E ele conclui: observa a ti mesmo, a fim de que te imunices contra a semelhante doença da alma. A vida é luz, é doação, é alegria, é movimento. A morte é sombra, egoísmo, desalento, inércia. Analisa as forças vivas que te rodeiam e observarás a natureza a desfazer-se em cânticos de trabalho e de amor, assegurando-te bem-estar. Nessa época do ano, minha gente, com o céu azul, o clima de alguma sorte, embora o frio da madrugada, mas o clima ameno, os pássaros cantam no raiar do sol, de alegria, como que agradecendo o que é Deus? O tesouro da vida. E todos os dias, o astro-rei, que é o sol, vem iluminar os nossos caminhos, todos os dias, na sua solidão, no universo. Ele ilumina os caminhos nossos na Terra. Vamos agradecer, gente. Agradecer através da vontade, como disse Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, agradecer o entendimento de nossos recursos espirituais, com a vontade, quando ele exemplifica a maior de todas as potências da alma, é a vontade. A vontade é comparável a um ímã. A vontade de viver, discorre ele, de desenvolver em nós a vida, atrai os recursos, novos recursos, vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. E o princípio central da lei de Deus é a evolução, como nós falamos. Portanto, só depende de nós crescer ou não crescer.
E a doutrina espírita, revivendo o cristianismo, é a religião do esclarecimento puro, é a religião do desprendimento, da solidariedade. E nós, meus amigos, nós fomos escolhidos. Chamados todos foram. Os religiosos de todas as crenças foram chamados. Mas nós fomos escolhidos para fazer o melhor. Olha o que Emmanuel fala sobre a escolha. Pelo chamamento da fé viva, no livro Instrumentos do Tempo, numa página intitulada Chamados e Escolhidos. Pelo chamamento da fé viva, que hoje nos traz ao conhecimento superior, guardemos a certeza de que já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas do próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas faltas, as próprias imperfeições, redimindo-as para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Nós somos escolhidos para auxiliar os que erram, para ensinar aos mais ignorantes que nós, para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Nós somos os escolhidos para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia. Nós somos os escolhidos para persistir nas boas obras, sem reclamações e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho. A indicação honrosa nos felicita, chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Vamos viver, então, a imortalidade a partir de agora. É um tesouro que a gente pode usar. Então, André Luiz, no livro Estude e Viva, numa página intitulada Conveniência e Consciência, Consciência e Conveniência, ele fala: as boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre as mais agradáveis. A trilha do acerto exige muito mais as normas do esforço maior que as saídas circunstanciais ou os atalhos do oportunismo. Nos mínimos atos, negócios, resoluções ou empreendimentos que você faça, busque primeiro a substância post-mortem de que se reveste, porquanto, sem ela, seu tentame será superficial e sem consequências produtivas para o seu espírito. E ele completa: para ser verdadeira, a felicidade há de guardar essência eterna. Então, esse é o desafio, nós estabelecemos limites entre aquilo que é a nossa consciência e a nossa conveniência. É usar aquele clássico exercício diante de alguma coisa. Eu posso fazer? Posso. Eu devo fazer? Não. Eu quero? Quero. Então, querer, poder e fazer. Nós é que resolvemos, é a nossa escolha. Eu quero, quero. Devo fazer? Não ou sim, dependendo da qualidade das nossas escolhas. É um desafio fazer conforme a nossa consciência e não conforme a nossa conveniência.
Caminhando para o final, na parábola dos talentos, o Senhor entregou 5 talentos a um e 2 a outro talento, e a um terceiro 1 talento. O primeiro dobrou o número de talentos, o segundo multiplicou de 2 para 4, e o terceiro enterrou. Olha só, enterrar o talento não foi medida, não houve nenhuma medida que justificasse enterrar o talento. Então, o medo, ele enterrou o talento com medo de malbaratar, de não fazer o melhor. Emmanuel fala que, com todas as letras, o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Os talentos são distribuídos, as riquezas, conforme as nossas aquisições pretéritas, nossos méritos e deméritos e a oportunidade de crescer espiritualmente. É assim que a lei nos confere oportunidades novas. Aliás, a reencarnação não tem outro propósito, que é corrigir o passado e construir o futuro. E nós vemos em André Luiz, no livro Nosso Lar, quando ele recebeu a visita de Clarencio, no leito ainda, Clarencio chegou e perguntou: como vai? Melhorzinho? Foi a senha para André Luiz, a maneira de um homem do mundo iniciar um rosário de lamentação. Não posso negar que esteja melhor, disse ele, mas sofro intensamente. Estranhas sensações de angústia no coração. Ah, como tem sido pesada a minha cruz. E Clarencio ouvia sem falar nenhuma palavra. Além do mais, meus sofrimentos morais são enormes, inexprimíveis. E ele falava da saudade da esposa, dos filhos. Mal sabia ele que a esposa e os filhos tinham retirado até o seu retrato da sala, porque ela estava no segundo matrimônio, porque ninguém é perfeito, né? E acaba casando na vida, né? E ele, então, quando terminou a sua ladainha, Clarencio falou: meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Ao gesto afirmativo de André, Clarencio continuou: aprenda então, olha só, gente, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso laborioso e tratamento difícil. Somente conseguiremos equilíbrio abrindo o coração ao sol da divindade. André Luiz ficou pensativo, olhando. Mas acontece, mais na frente, quando André Luiz foi pedir trabalho ao ministro Clarencio, está no capítulo 13 do Nosso Lar, ele foi acompanhado de uma senhora, ambos desencarnados, que ia fazer a sua petição. Então ela pediu: venho pedir seus bons ofícios a favor de meus filhos. Ah, não tolero tantas saudades. Estou informada de que ambos vivem exaustos e sobrecarregados de infortúnios no ambiente terrestre. E a pobre criatura se desfez em copioso pranto. O que deseja? Perguntou Clarencio. Que me concedesse recursos para protegê-los eu mesma, aos filhos. Ah, minha amiga, disse o benfeitor, só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós outros proteger alguém. E Clarencio perguntou: quantos bônus horas poderá apresentar em benefício de sua pretensão? A interpelada respondeu:
hesitante, 304 bônus horas. Bônus horas, a gente sabe, é 1 hora de trabalho. Então, ela tinha 304 horas de trabalho na colônia Nosso Lar. E aí Clarencio falou, é de lamentar, pois se hospeda há mais de 6 anos e apenas deu à colônia, até hoje, 304 horas de trabalho. E aí Clarencio fala que colocou no serviço da comunicação, que ela não gostou, depois colocou na enfermagem junto aos doentes, e ela foi reclamando, colocou no gabinete das investigações, enfim, que ela não ficou em lugar nenhum. Que ela, olha só, gente, nós somos lá o que somos aqui. E ela se recolheu deliberadamente antes, durante esse tempo todo, aos campos de repouso. Quer dizer, ela estacionou no campo da evolução. E aí eu fiz umas contas, só para ilustrar. 6 anos vezes 365 dias dá 2.190 dias. 2.190 dias de 24 horas são 52.560 horas que ela teve em 6 anos ao dispor dela para trabalhar no bem. Trabalhou somente 304. Teve um saldo negativo de 52.256 horas. Vamos ver, gente, o que a gente pode fazer e vamos fazer. Não vou no centro, não, o diretor me tirou daquele lugar que eu gostava tanto. Vamos continuar, vamos fazer. Outro dia entrou um homem no centro que me encantou. Ele disse o seguinte, eu quero aquele trabalho que ninguém quer. Curioso, eu perguntei, qual é o trabalho que ninguém quer? Lavar banheiro, por exemplo. E ele lavou banheiro. E, concluindo, a pergunta 909 do Livro dos Espíritos, o homem poderia sempre vencer as suas más tendências pelos seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos que se esforçam. Gente, vamos, então, refletir sobre os tesouros que nós temos na vida a nosso alcance para melhorarmos. Eu agradeço a paciência de todos e encerro com essa linda poesia de Luna Fernandes. Se há tanta paz no azul que o céu abriga, se há tanto azul que tanto bem nos faz, se há tanto azul e há tanto céu, me diga, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no verde mar da onda, que faz-se verde e em branco se desfaz, se há tanta onda pelo mar, responda, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz no olor das multicores, flores, orquídeas, rosas, manacás, se há tanta paz em cada flor e há tantas flores, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos cânticos suaves que entoam na alvorada os sabiás, se há paz num canto de ave e há tantas aves, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz na brisa que desliza sobre as folhagens tímida e fugaz, se há tanta paz na brisa e há tanta brisa, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nas expressões tão mansas que ao vir ao mundo uma criança traz, e cada dia existem mais crianças, por que é que o homem não encontra paz? Se há tanta paz nos corações com fé, que atrai o bem e afasta as coisas más, então oremos juntos, todos de pé, para que o homem encontre um dia a paz. Então, muito obrigado, que o Senhor Jesus nos abençoe e nos conceda
a sua paz. É isso.